Quando a gente está ali no trabalho, a gente está fazendo um recorte aqui, e é novo para nós esse recorte pensando na clínica mais individual, nos espaços clínicos com pequenos grupos, porque a gente vem das políticas públicas, de pensar isso na educação, de pensar isso, né, na saúde mental, nos CAPs e tal, mas acho que é importante a gente parar para pensar também nesse espaço que é mais intimista, dessa clínica mais individual, porque às vezes parece que isso... Eu já ouvi de psicólogos próximos a mim, que tem uma visão crítica, mas que determinadas coisas é melhor procurar um CAPS, procurar alguma coisa pública. Não dá para escutar, porque é tanto atravessamento. E aí é importante a gente repensar esse lugar, né, da gente, quem a gente está recebendo, o que a gente está se propondo a escutar, o que a gente acha que é passível de escuta, e como a nossa linguagem, ela vai atravessando os corpos e vai produzindo exclusão, né? A Bia falou da potência da clínica de humanização, mas tem um risco muito grande também. Se a gente pensa na formação, vou falar da minha formação inicial, numa universidade que tinha uma perspectiva crítica, uma universidade federal, mesmo assim, deixou grandes lacunas e reforçou estereótipos muito pesados, que eu fico até hoje, acho que vou ficar para sempre lutando para desconstruir, para desnaturalizar, né? Então, é importante a gente pensar nessa questão da linguagem, para pensar também que linguagens, que gramática é essa que está atravessando as relações sociais dentro do processo terapêutico, né? Os encontros, e, enfim, o português é formado a partir de um vocabulário muito racista, né? A psicologia, quando a gente é racista, é misógino, né? A Grada Quilomba fala, por exemplo, que a dificuldade de traduzir sujeito para o português, porque não existe sujeita, né? Então parece que só tem direito a ser sujeito o masculino. Tem vários desses atravessamentos e que parece... Bom, para psicanalistas eu não preciso dizer que isso é importante, que isso constitui existências, né? E é isso, a Bell Hooks traz uma coisa, a Lélia Gonzalez falava disso também, a Bell Hooks traz uma coisa que é a dificuldade no processo de subjetivação da população negra que foi escravizada, os primeiros, né, as pessoas que vieram do continente africano, que é ter que se adaptar à língua do colonizador, ter que aprender a se comunicar, porque linguagem é isso, né? É identidade, é pertencimento. E aí existia uma segregação, então não colocavam pessoas do mesmo tronco linguístico para viajarem juntas, para elas se desarticularem e ter que aprender a língua do colonizador, né? Para poder se comunicar. Isso já provoca uma marca, né? Nesses processos dessas pessoas, né, nos processos de subjetivação. Mesma coisa com as populações indígenas, né, que eram proibidas em vários lugares de continuar falando a própria língua. Então, várias línguas foram se perdendo com o tempo por conta dessas proibições. Muitas pessoas tinham, por conta do medo das proibições, tinham vergonha de falar. Então, eu conheço pessoas que são descendentes são indígenas, né, e que contam, meus avós, eles saíram, foram para a cidade, e se a gente falava alguma coisa, eles brigavam, eles batiam, porque eles tinham medo, eles sabiam que... E isso imprime marcas na comunicação entre essas pessoas, dessas famílias, né? Entre a própria família, dessa família com a comunidade. Então, acho que a gente está falando muito já, estamos só nos princípios, né? Assim, nos pressupostos que a gente acha importantes trazer para a nossa conversa de hoje. Você citou a Lélia Gonzalez e é isso, eu não sei quem conhece, mas a Lélia Gonzalez, ela fala sobre a neurose cultural. O racismo brasileiro, ele se dá por denegação. Essa dupla negação onde não se fala dessas questões. E se você não fala, isso não existe. E aí tá, pensando em clínica, né? Como trazer isso? Eu vou dar 2 exemplos. O negro não é falado, a mulher negra, por exemplo, é a raivosa, a menina, aquela pessoa que não tem nome, né? Isso é muito dado, a gente tem isso na nossa sociedade, né? Mulheres, principalmente, né? Mulheres cis ou trans ou não mulheres passam por esse lugar de ser coisificado. E aí, uma pessoa que chega
falando, uma pessoa branca, por exemplo, que chega falando comigo sobre, e tal, e a menina, e aí eu só pergunto, tá, essa menina tem nome? E aí todo o processo que reverbera isso. A minha postura enquanto eu, a pessoa preta que estou junto com a pessoa branca, tá, essa menina tem nome? E eu nem tava imaginando que ia gerar um atravessamento de racialidade. Mas aí pensar que, nossa, então essa menina, essa pessoa e todas as outras pessoas que a pessoa trazia eram pessoas com nome. E aí isso também já aconteceu com pessoa negra. E essa pessoa tem nome? E aí a pessoa, nossa, eu lembrei que eu não tenho nome nos lugares. Isso acontece comigo também, e eu tava fazendo isso. Porque a gente é produzido dessa forma, né? A Sueli Ronica agora ela tá indo de encontro com essa teoria da Lélia Gonzalez, porque ela tá produzindo um material que tá falando, eu vim numa aula com ela trouxe que ela tá produzindo um livro que ela vai falar sobre neurose capitalística. E a gente foi conversando e essa neurose cultural, que é denegação, que é muito parecido com o que a Lélia traz. Que a gente não existe fala. E são pequenas, né? Quando a gente vai trazendo de clínica, é esse apontamento de olhar e pera, por que não, né, pensando no caso, por que não tá trazendo o nome dessa pessoa ou isso daqui? Ou então, por que não traz esse sentimento de incômodo? Por que não se incomoda que tais pessoas em empregos de subserviência não tem nome? Né? Sempre é o moço, moça, a tia, tio, que acontece muito na escola. E aí, né, só fazendo esse recorte. Eu acho que pegando esse gancho, eu pedi para algumas pessoas segurarem uns papéis. Alguém poderia abrir e ler para nós? Estes rostos têm nome? Calhou muito bem, né? Como Né? Eu adoro esses encontros. Alguém quer responder? Alguém sabe quem somos? Do que a gente está falando? Eu imagino que sejam os colados na parede, né? Também. Foi só uma provocação, né, pra trazer à tona esse movimento Você sabe, que não você tem conhece algum deles ou alguém conhece alguma dessas pessoas? Engraçado que eu tava tentando lembrar o nome dele. A hora que vocês falaram, me veio o Juliano Moreira, né? Sim, aí na porta perto do Vinícius é a Juliana Moreira. Alguém sabe quem é a Juliana Moreira? Você que reconheceu, quer compartilhar um pouquinho? Eu lembro dele por causa do hospital psiquiátrico, né? Tem um psicanalista que é o Marcelo Veras que fala sobre essa instituição. Do que eu me recordo, se eu não me engano, ele é um psiquiatra, não é? Que trabalhou bastante na instituição. E aí, instituição psiquiátrica, e ele fala bastante sobre agora eu não lembro exatamente, mas eu tenho atrelado assim a imagem por causa da relação do hospital. Sim, ele é um dos primeiros psiquiatras. Ele estudou inclusive com Nina Rodrigues. Assim, embaixo tá com essas pessoas, ele é baiano, né? Sou da Bahia e a ideia não é aprofundar também, porque são muitas pessoas, mas dos questionamentos do Juliano Moreira que me pega muito é até quando que vai existir a raça? Porque ele entende que a raça foi um conceito projetado, né? Tá, fez uma marca que está aqui na gente e que não existe. E até quando vai existir? E aí dentro disso, eu não sei, né, quem conhece a Laborde, que é essa clínica, e a lógica da Nilce da Silveira também, antimanicomial, Juliano era uma pessoa que trabalhava dessa forma e que era uma afronta, né? Porque ele vinha de um lugar que estava ali extremamente higienista, que a medicina, inclusive, se firmava para estar medindo o tamanho do cérebro das pessoas, do crânio, para falar algo. E a potência que é essa pessoa e que ela não é lembrada nos currículos. Inclusive, quando a gente estuda luta antimanicomial, né? Pelo menos quando eu era super da militância antimanicomial na graduação, nunca tinha ouvido falar dele. E recentemente eu fiquei tentando lembrar com a Bia onde foi que eu li, e eu não consegui lembrar. Mas eu li em algum lugar falando que ele estava lendo Freud ainda no final da década de 1890. Então, foi uma das primeiras pessoas do Brasil que já estava lendo Freud.
E não sei se nas formações de psicanálise que vocês têm, assim, da história da psicanálise no Brasil, Juliano Moreira é lembrado como um desses pioneiros que começou a falar de psicanálise no Brasil. Então... Nem sempre é lembrado, mas esses textos existem, esses comentadores existem. Né? Juliano Moreira foi um dos primeiros psiquiatras brasileiros a falar de psicanálise no Brasil. Né? Isso já no início do século XX, a gente está falando em 1900, 1901. Ele faz uma viagem para a Europa no final do século XIX, passa, né, por diferentes hospitais, conhece diferentes pesquisadores, volta para o Brasil e introduz essas ideias. Freud estava entre, né, eles. Que legal que estão começando a falar, né? Que bom que está começando a aparecer. Alguém reconhece mais alguém? Ele é o Fanon, né? Lélia Gonzalez. Ai, que quentinho no coração, né? Que esses nomes. Que é possível que essas pessoas sejam nomeadas. Mais alguém? Agrada. É a Isildinha Batista Nogueira. Que é... Se vocês... Não sei se vocês conhecem. Fala sobre a cor do inconsciente, uma psicanalista aqui. A Viva. Ela é incrível, ela é da USP, eu acho. USP Público de São Paulo. E esse questionamento que eu falei, né, da negrura, do impacto, a Isildinha, inclusive, ela questiona Fanon, porque ela fala, tá, a máscara existe, mas pra mim a máscara não é o maior problema, porque a máscara a gente lida, né, a gente rasga, coloca, tece, brinca com a máscara, inclusive, né, assim, diversos conceitos aí do que é máscara, só que o que vem antes da máscara? Que não tá só na máscara, não tá só na marca, na pele, tá antes disso. E ela é incrível, ela fala dessa condição que a gente saiu da condição de liberto para a condição de eternamente escravizados, por exemplo, questões de cotas, a Isildinha, ela trabalha isso no livro dela. A pessoa preta, ela sempre, né, todos esses questionamentos, tudo que fala de cotas, por exemplo, de programas, por exemplo, o SUS, né? O SUS, ele existe muito por movimentos culturais, de território, movimentos, né, de pessoas pretas, pessoas indígenas, de comunidade. E aí, na história do SUS, quando a gente vai ver nessas formações, as grandes formações, a gente pensa, né, nas assembleias, nos grandes colóquios, enfim, nos grandes eventos, só que o SUS, ele existe por um olhar para essa comunidade. E aí, quando traz isso, acho que é um lugar, por exemplo, de uma condição de inferioridade. A gente tem que olhar para questões de racialidade, não deixar como recorte, não colocar como centro, porque é essa eterna condição de escravo. E a Isildinha, ela traz isso, a cor do inconsciente. É muito interessante. Acho que a única pessoa que não reconheceram, que é ali atrás, é a Neuza. Que fala assim. Eu ia falar também, aqui na minha mão. E a Virgínia Bicudo também não foi? Virgínia. Tem mais pessoas, né? A gente só quis fazer essa provocação, pensando, porque veio essa provocação, eu vou trazer, né? É isso que eu Por que veio essa provocação? Esses dias estavam andando com a Ive, com o Vini, com o Max, e a gente estava andando, entrou em uma galeria, uma escada, e aí a gente estava olhando para as paredes. E aí foi muito engraçado, porque na hora eu vi um monte de lambe com imagem de homens pretos na parede. E aquilo me parou. Não consegui, eu parei, olhei, fiquei olhando, li, resolvi gravar rapidinho. Só que aí foi muito engraçado estar andando com pessoas que se colocam politicamente, se colocam como antirracistas, mas como essa marca me pega, me atravessa. Porque eu parei. E aí quando eu olhei o nome dessa intervenção, né, dos lambes, é Nós que Somos os Alvos. E aí tava eu e a Ive conversando e e se a gente trouxer na nossa fala alguns povos? Né, porque a gente é alvo e a gente muitas vezes não é reconhecido, não é estudado e a gente tem diversas referências. Inclusive é trazer isso para vocês, né? A ideia de ser conversado, todo esse encontro, tem referências. A gente não trouxe, por exemplo, Caxiel Vitorino Brasileiro, que é uma pessoa que eu sou fã, não sei qual é o sentimento que eu sinto também, que é uma pessoa que ela já chegou num lugar de acabar com essa questão de raça e de gênero, assim. Porque de fato tá no inconsciente, como a Isildinha traz, né? Conversando. J. Mombassa também, que mais tarde a gente vai falar um pouco mais de J. Mombassa, mas é uma pessoa que tá aí emergindo, entre outras pessoas, né? Marisete Gouveia, que eu trouxe, que tem
a honra de ficar perto, em milhares de pessoas que a gente tem aí construindo, não só na psicanálise, não só na psicologia, mas esses nomes, esses rostos, essas pessoas existem. Para além do que a gente está fazendo aqui, é só se letrar. Né? A Lélia Gonzalez, ela traz o português, ela traz um letramento que é preciso ser feito e a gente pode estar agindo com isso. Algo muito interessante, a Sueli Ronick, ela está tirando, não sei quem conhece, mas a Sueli Ronick, ela tinha um conceito de corpo vibrátil, né? Vibração desse corpo que está aí. Ela não está mais utilizando o corpo vibrátil, porque ela trouxe que as pessoas acham que é uma coisa muito bioenergética e que ela não concorda mais. E ela está pegando um nome que é um nome de alma, encontro de pessoas em movimento, que vem do povo Guarani. Então ela está se letrando em outros lugares para entender que é isso, não é sobre nomes que são dados e temas, é como a gente vai se adentrando e vai tendo ligações, porque coisas que eu vou estudando da esquizoanálise, aí vai trazendo, né, da teoria Reichiana, nossa, isso aqui se encontra, e aí com uma pessoa de outra vertente, de Gestalt, e aí vai, nossa, mas isso aqui parece... Porque a colonialidade coloca muito nos nomes, né? Mas existem nomes e existem jeitos de se fazer que vão se encontrando em diversos outros lugares. E é por isso que a gente trouxe essa intervenção. E foi muito engraçado ter chegado uma primeira. E aí, aproveitando o gancho de novo, né? Alguém pode abrir um próximo? Quando a transferência negativa é, na verdade, violência criadora, a pessoa psi branca sabe manejar? Uau. Veio de novo? Quando a transferência negativa é, na verdade, violência criadora, a pessoa psi branca sabe manejar? Ok. Ok. Violência criadora? Essa é uma pergunta que a gente tirou de um texto do Lucas Veiga. E quando ele usa violência criadora, ele está trazendo a J. Mombassa. J. Mombassa traz que, assim como Fanon, que violência vai com a violência. Só que a violência que pessoas racializadas utilizam não é a violência colonial, não é a violência que mata, não é a violência que segrega, é a violência criadora. Porque, por exemplo, uma pessoa chegar, né, você chegar para você e falar, por exemplo, jogar para o analista, eu não quero falar isso para você porque você é branco. E aí ficar no movimento, às vezes, de provocação. E aí isso ir se diluindo para outras formas, né? Vai, dependendo do manejo ali, vai se transformando. E entender que muitos processos violentos da pessoa, né, fazendo a racialização, o processo de racialização, de se perceber, ou então ter algumas raivas e trazer para a pessoa, é uma violência criadora, porque é uma violência de assujeitamento. É uma violência de, olha, eu estou existindo aqui, eu estou mostrando que a gente é diferente, que a gente é igual e que tem essa diferença tem importância. E aí, né, aí entende esse processo e trazer, entender, porque pode existir um risco, né, da gente individualizar esse movimento, assim, e fazer uma leitura que pode não estar distante, né, da estrutura dessa pessoa, pode dialogar também. Mas se a gente individualiza, primeiro que a gente está retraumatizando, de certa forma, assim, criando uma situação, reproduzindo a violência que essa pessoa encontra no cotidiano, né, e perdendo uma grande oportunidade de promover um encontro e de lidar com uma ferida coletiva nossa, assim, e que essa pessoa traz. E muitas vezes é isso, o espaço de... Essa violência, ela está colocada para essa pessoa o tempo inteiro em vários espaços, e aí ela conseguir ler que ela está se sentindo segura e vinculada o suficiente para, inclusive, trazer isso e entregar isso pra gente. Olha só, as pessoas brancas me entregam isso o tempo inteiro. Toma aqui, que você é uma pessoa branca e eu preciso, no meu espaço de cuidado e de escuta, eu preciso poder devolver, né? E aí, como que a gente se toma a partir disso? O que a gente devolve? Quais os nossos processos de negação que são ativados? Porque as pessoas que estudam branquitude, né? A Maria Aparecida Bento é uma psicóloga, ela é psicóloga social e do trabalho, mas eu considero a leitura fundamental
pelo menos foi no meu processo de letramento, tem sido de letramento racial, como se eu já tivesse letrado racialmente, né? A branquitude falando. Mas, enfim, a Cida Bento já trazia isso, tem um livro que chama Psicologia Social do Racismo, inclusive a Isildinha tem um capítulo nesse livro, e ela fala do pessoal que já estudava, e a Grada Quilomba retoma isso no livro dela, citando o Paul de Roy, não falo inglês, gente, desculpa, mas que existe um caminho na tomada de consciência da branquitude que passa pela negação, é o processo inicial, e aí depois, já eu falo sobre os outros pontos que está relacionado a uma outra pergunta, né? Mas essa negação inicial é um processo coletivo da branquitude. E aí quando a gente recebe esse processo na clínica, né, na relação transferencial, é importante a gente olhar para os nossos processos de negação que são ativados e que às vezes a gente vai, pelo nosso processo de não querer olhar para essa marca colonial racial e para essa herança branca que a gente carrega, querendo ou não, toda pessoa branca carrega uma herança da colonialidade, dos processos raciais no nosso corpo. E no Brasil é pela cor da nossa pele, né? Não é pela nossa história, pelo avô ou bisavô negro que a gente tem, ou indígena. É a cor da pele, é como a gente é lido hoje. E aí é doloroso entrar em contato com essas coisas. E aí o processo inicial, ele é a negação. E aí às vezes é o nosso mecanismo de negação que faz a gente devolver pro outro como se isso fosse uma questão dele. Como se a gente não tivesse implicado nisso, ou como se estivesse... É engraçado que eu falo e me arrepio, porque atender pessoas negras, né, e tá nesse lugar, nesse ponto específico que a gente está falando, é isso, é lidar com essas coisas, e quando não estou dizendo que é sempre fácil ou que eu sempre dou conta, mas quando é possível suportar, né, pro meu corpo suportar essa violência e entender que essa violência ela diz sobre mim, mas ela diz também sobre uma coletividade, e conseguir construir diálogo e construir, né, pontes a partir disso, é muito comum escutar pessoas dizendo que passaram por uma trajetória com outros psicólogos, com psicanalistas ou, enfim, terapeutas, e que ouviram que não, isso é uma questão com a sua mãe, você tem que lidar e olhar para a sua relação. E não é negar a história individual dessa pessoa, mas individualizar o racismo é um processo profundamente violento que a gente faz, que a gente, terapeutas brancos, fazem o tempo inteiro. E a gente precisa olhar para isso, e o caminho inicial que eu acredito, assim, que eu percebo, é olhar para nós primeiro, sabe? Onde está na gente, se letrar, descobrir o nome dessas pessoas e, para além do nome, para além de reconhecer a foto, conhecer a obra dessas pessoas, porque teve uma hora que você falou alguma coisa assim de essas pessoas estão aí, elas estão produzindo, e eu fiquei lembrando que uma dos grandes tapas na cara que eu levei, assim, quando eu comecei a estudar, foi eu ouvi de você, eu ouvi de várias pessoas, eu leio sobre isso, e essas pessoas estão aí produzindo, e não é agora, não é de agora. O primeiro registro de um quilombo que se tem nas Américas é de 1510. Ou seja, o processo de colonização começou ali, né, 1492, não é isso? No território espanhol, em 1500 no Brasil. 1510 já tinha quilombo, as pessoas nem falavam a mesma língua, elas já conseguiram se articular para resistir e para produzir conhecimento, resistência, outras formas de existir. Então, a gente precisa entender que as pessoas estão falando há muito tempo. A gente precisa ouvir, se colocar nesse lugar de, inclusive, encarar essa dor, de reconhecer como a gente é profundamente atravessado pelo racismo. Nosso jeito de andar na rua, de olhar para as pessoas, de sentir desejo, de sentir ressonância com a pessoa que a gente está atendendo, de se identificar ou não com a história de alguém, tudo isso é atravessado pela racialidade. Não só pela racialidade, né? Mas a gente está falando aqui desse aspecto que, no nosso entender, no entender, né, de muita gente, é a maior ferida que a gente tem enquanto povo no Brasil, né? Enfim. Que é o que mantém, né? Para além do capitalismo, é o que mantém esse traço colonial, que é muito difícil porque tá no inconsciente. Tá? É com a gente. E aí você vai trazendo esse lugar de denegação, né? E aí
Tá, é muito cansativo, por exemplo, chegar só indicação as pessoas procurarem pessoas pretas, por exemplo, vou te indicar só para pessoas pretas. Tem que ir para todo mundo. E aí dentro, né, dessa violência criadora, por exemplo, o atendimento, né, pessoas pretas com pessoas pretas, é sair do lugar também, entender, tá, dói, tá aqui, é uma marca que vai se constituir, mas a gente existe, a gente está criando novos quilombos. Um desses estudos que eu vi sobre Curitiba, para entender, fizeram um ponto turístico de vários pontos que são lugares de imersão de pessoas, né, de incidência de comunidades pretas aqui em Curitiba. E isso tem, em Brasília tem em diversos lugares. Agora, né, vou trazer, assim, os meus primeiros encontros positivos com a análise, com a psicoterapia, para mim, quanto sujeito, foi quando a minha psicoterapeuta branca, né, de muito tempo atrás, tem o Latinidades em Brasília, que é o maior festival de mulheres latino-americanas pretas, né, e acontece em Brasília. E essa pessoa, depois de muito tempo do processo, trouxe que ela foi visitar, ela foi conhecer, foi entender o que era esse festival. Porque eu trouxe um dia. E aí, o que é, né? Depois de anos, alguém que está ali te acompanhando, uma pessoa branca, mostrar que está procurando entender, está ali com isso. E aí depende também, né? Tem todo um lugar de manejo, mas só o fato dela ter ido e ter olhado, isso abrangiu, né? Isso ampliou a forma que ela estava de encontro, e não só comigo. E a gente trouxe isso para também trazer que é isso, a tomada de consciência é violenta para todas as pessoas, né? Para a pessoa preta ter noção, para a pessoa racializada, pessoa indígena, enfim, para ter noção do que está acontecendo, dessa dor, ela precisa ir pela violência. E que essa violência que vai vir, ela não é a violência colonial. O J. Mombassa, ela vai trazendo isso, ela vai desmembrando, assim, que é a violência criadora. A violência está falando, eu existo, e eu posso gritar, eu posso sentir dor, eu posso... E que bom, é importante sangrar, né? A sangria, inclusive, era um método de cura que tinha antigamente. E às vezes a fala, o grito, o choro, a sangria também, que não é, muitas vezes não, o que tinha antes era uma histeria. Eu fiquei pensando muito no que vocês estão trazendo, mas eu pensei no contrário, né? Meu analista é uma pessoa branca e eu não sou. E como isso foi... Exatamente tem a ver com isso que vocês estão trazendo, os desafios que tem aí, né? Mas como tem o espaço, como vocês também falaram antes, o espaço da escuta é muito potente, né? Uma vez eu também estava falando de uma situação de racismo e dessa dor, e meu analista olhou para mim e falou, eu não tenho ideia do que é isso, você pode me contar? Isso para mim foi uma escuta muito potente, porque ele podia ter falado, isso tem a ver... Podia ter falado qualquer coisa, né, na verdade. Mas esse espaço e essa abertura, eu me senti mais preta e eu me senti mais acolhida também. Então, acho que foi muito potente isso, e eu não sei se isso aconteceria em outro lugar, mas foi muito importante isso para mim também, porque também a gente, como pessoa preta, também já vai, né, eu preciso de justificar isso que eu estou sentindo, porque pode ter, sei lá, culpa minha. Não, é racismo, a gente também tem que poder falar quando né? É essa dor, eu não estou falando de outras coisas, né? E quando você pode ser escutado nessa dimensão, eu me senti muito privilegiada também, né? Então, e também escutar pessoas, sendo uma pessoa preta, também tem tudo isso que vocês estão falando, tem várias interseções também aí, né? Quem veio me procurar por quê, como é que é isso, como é que me escuta, como é que eu também escuto essas pessoas, né? Como você falou, né? Não é uma clínica exclusiva, né? Também tudo isso vai compondo, né?